E aí, pessoal, tudo beleza? Vocês estão fazendo o curso de exatas aqui na Atomo Aulas. Eu sou o professor Tiago e hoje eu vou trabalhar com vocês o assunto de termologia, mais especificamente temperatura, calor e escalas termométricas. Vamos para a aula? Bom, a primeira coisa que a gente vai tentar definir é o que é temperatura. E a gente no dia a dia a gente sente o que é temperatura. A gente diz que um corpo está mais quente, a gente diz que um corpo está mais frio. Mas de fato o que é temperatura? Se a gente pudesse definir temperatura olhando no íntimo da molécula, se a gente pudesse olhar lá para a sua intimidade, a gente saberia diferenciar o que é um corpo quente do que é um corpo frio, o que é um corpo de alta temperatura, o que é um corpo de baixa temperatura. E essa definição está bem aqui, ó. A temperatura mede simplesmente a agitação média das moléculas. Isso significa que eu posso ter moléculas num corpo bem agitadas e moléculas pouco agitadas, no mesmo corpo. Mas o que importa para nós é a média. E essa média define o que é a temperatura. Ok? Então, por exemplo, se eu pensar nesse corpo amarelo, né? Nesse frasquinho que tem esse líquido, se eu pudesse dar uma olhada nas moléculas aqui, se eu pudesse dar um zoom nessas moléculas, eu talvez viria algumas moléculas bem devagar, como se fossem carros numa estrada, mas num congestionamento muito grande. Cada uma com uma velocidade muito pequenininha. Completamente aleatórias, perdidas no mundo, mas bem lentas. Se eu olhar para um outro corpo que está numa temperatura um pouco maior, uma temperatura um pouco mais elevada, com mais energia, essas moléculas sim estariam numa highway aí, tranquilas, viajando para qualquer lado que quisesse, mas em altíssima velocidade. Nem todas, mas a maioria delas estaria em alta velocidade. Então a gente consegue definir o que é temperatura olhando na agitação das moléculas, na velocidade que elas possuem, na velocidade média delas. Então vamos definir temperatura como o grau médio de agitação dessas moléculas. E pensa, é sempre a média. E é importante pensar na média por quê? O que acontece se esse corpo que tem as suas moléculas em média lentas ganhar algumas moléculazinhas mais agitadas? Ora, se a média das moléculas, a velocidade média delas é pequena, se algumas moléculas entrarem nesse líquido e essas moléculas forem mais agitadas, a média disso vai subir. Ora, se você tem uma sala de aula com a maioria dos alunos com a idade média de 15 anos, uns têm 14, outros têm 15, outros têm 17. Aí eu entro, 30 anos, jovem, mais 30 anos, eu elevo a média. Se eu saio, eu baixo a média, ok? Então, se um corpo que tem a sua média baixa recebe moléculas com a agitação maior que a delas, essa média aumenta. E se a média aumenta, a temperatura aumenta. Legal? Um corpo que tem moléculas muito agitadas, moléculas em altíssima velocidade. O que acontece é que com essas moléculas, se algumas moléculas mais agitadas forem embora, por que elas vão embora? Ora, se elas estão muito agitadas, talvez uma ou outra abandone o grupo, né? Vá para longe. Isso significa que se essa agitadona aí for embora, as que sobraram terão uma média menor porque a mais agitada foi embora. Ótimo. Legal. Vamos definir agora energia térmica. Energia térmica é mais ou menos parecido com temperatura. Veja, é uma energia que está associada com temperatura, energia térmica. Então é energia associada à temperatura. Bom, mas se temperatura tem a ver com a agitação das moléculas, essa energia, que eu chamo de energia térmica, deve ser alguma energia relacionada ao movimento dessas moléculas. Pois é, essa é a energia cinética, cara. Essa energia térmica nada mais é do que uma energia cinética. Então, toda vez que a gente pensar em energia térmica, vamos pensar em energia cinética. E olha só como é que a gente calcula energia cinética. Você deve ter visto em outras aulas aí, ó. É mv² sobre 2. Ou seja, a energia térmica, que nada mais é do que a energia cinética das moléculas, é a massa das moléculas vezes a velocidade que elas possuem dividido por 2. Portanto, quando eu falar em energia térmica, eu tenho que considerar a massa e a velocidade de cada uma das moléculas. Então eu tenho que somar todas essas energias para saber qual é a energia térmica do corpo como um todo. Então a energia térmica é a soma das energias cinéticas de cada uma das moléculas. E são muitas, ok? Legal. Então agora imagina a seguinte situação. Esse é o corpo frio,
que a gente poderia definir como frio, é o corpo de baixa temperatura, vamos usar esse termo, é o corpo em que essas moléculas estão pouco agitadas e, portanto, possui, em tese, menor energia térmica. Já do outro lado, você tem esse corpo vermelhinho, você tem as moléculas mais agitadas, com a temperatura então mais elevada, ou seja, com mais energia. Vamos supor, para começar, para não complicar muito, que eu tenho o mesmo tipo de molécula e, portanto, a mesma quantidade de massa nesses dois corpos. Ora, se a quantidade de massa é igual nos meus dois recipientes, quem tiver a maior velocidade nas suas moléculas terá a maior energia térmica e também terá maior temperatura. Bora! Quem me garante que algumas moléculazinhas que estão mais agitadas nesse corpo não saiam para esse ar aqui e, porventura, venha para cá? Ó. Quem impede que essas moléculas mais agitadas passem deste corpo para esse corpo? Ainda mais se eu colocá-los em contato. Imagina que eu coloquei eles em contato, misturei esses líquidos aqui. Se eu misturar esses líquidos, essas energias serão trocadas. Esses carros aqui, essas moléculas que estão em altíssima velocidade, vão trombar com esses, vão bater nesses. E nessas colisões, nessas milhares de colisões que vão acontecer, essa energia será trocada. E no final, o que eu espero? Que os carros mais lentos fiquem mais rápidos, que os carros mais rápidos fiquem mais lentos. Troca carro por molécula que você vai entender. Troca essas moléculas aqui, elas são muito agitadas, com muita energia, mas elas vão, ao colidir com essas mais lentas, transferir parte dessa energia para essas mais lentas. E aí eu tenho uma transferência de energia. Quando eu tenho uma transferência de energia térmica, que eu poderia dizer assim, ó, uma parte dessa energia térmica vai vir desse corpo mais energético para o corpo menos energético. Essa transferência de energia térmica é o que eu dou o nome de calor. E eu só posso usar o termo calor para quando eu estiver me referindo à transferência de energia térmica do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Existe calor do de menor temperatura para o de maior temperatura? Claro que não, né? Como é que eu vou transferir? Como é que a molécula, ao se colidir, né? Duas moléculas que se colidam, não vou transferir a lentidão de uma para a agitação da outra. O que eu transfiro é energia, essa energia de movimento. Essa que tem maior energia de movimento vai perder parte dessa energia para outra. E não vai ganhar a lentidão da outra. Portanto, eu nunca vou pensar em calor como sendo um fluxo do frio. Não existe frio, né? Não existe fluxo de frio. O que existe é um fluxo de energia térmica. E esse fluxo eu dou o nome de calor. Então, no dia a dia eu posso falar que está calor, mas em física eu não posso falar que está calor. Calor é só o termo usado para transferência de energia térmica do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Beleza? Legal? Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo, reveja com calma, anota as suas dúvidas e traga para as aulas. Legal? Até uma próxima. Grande abraço.